3, 2, 1. Começando, no vídeo de hoje a gente vai construir uma API para web. Tá? E a gente vai usar o Fast API, que é um framework em Python exatamente criado para que você construa rapidamente APIs para web. Tá? Olha aqui, ó. Vou trazer aqui o tutorial que a gente vai seguir. É esse cara aqui, ó. É o tutorial do RealPython, que é um site que eu gosto muito. Um dos melhores sites, se não o melhor. Para quem estuda, enfim, para quem usa Python aí no dia a dia. O legal desse tutorial é que ele foi escrito pelo próprio autor do framework, que é esse cara aqui, o Sebastian Ramirez. Tá? Você pode não estar ligando o nome à pessoa, mas se você for lá embaixo, aqui, ó, no card em que ele se apresenta aqui, ó, no final do tutorial, você vai encontrar aqui, ó, Sebastian, e o apelido dele é exatamente o nome que aparece lá no GitHub como autor do Fast API. Tiangolo é o apelido dele, né? Então ele diz aqui, ó, eu sou o Sebastian, o criador do Fast API e de outras ferramentas de código aberto. Tá? Então a gente vai seguir esse tutorial aqui, porque nada melhor do que seguir um tutorial orientado pelo próprio autor do framework. E se você for reparar depois na documentação do Fast API, você vai ver que esse tutorial basicamente segue um tutorial que já consta lá da documentação do Fast API. Tá bom? Então, eu vou seguindo aqui, eu vou colocar no meu monitor lateral aqui, e a gente vai começar criando aqui uma pasta, nova pasta, que eu vou chamar de Fast API. Se ela deixar, né? Vamos lá, agora. Fast API. Tá aqui. Vou abrir minha linha de comando aqui, meu terminal. Trazer ele para cá. Dar um clear. E vamos entrar nessa pasta aqui, dando um CD e arrastando ela para cá. Pronto, estamos na pasta. Agora eu vou usar o PyEnv para instalar a versão do Python que eu quero aqui só nessa parte. Então vou botar assim, ó, PyEnv local, que ou seja, eu só vou instalar nessa pasta onde eu estou aqui. E eu vou escolher o 3.10.6. Beleza, está instalado. E agora eu vou instalar um ambiente virtual. E para instalar um ambiente virtual, vamos fazer assim, ó, Python venv -m venv de virtual environment e env, que vai ser o nome da pasta que eu vou dar. Na verdade não é Python venv, né? É Python. É que eu misturei o meu atalho aqui. Python-m venv env. Vamos lá, agora vai. Pronto, deixa eu dar uma limpada. E vamos ver, vamos ativar, né? Source. Vamos ativar isso assim, ó. Source env bin activate. Estou passando rápido por isso, porque isso não tem nada a ver com Fast API, né? Isso é o básico do Python, que você tem que correr atrás. A gente pode até depois gravar um vídeo para mostrar essa parte mais básica aí. Mas é importante você saber como criar um ambiente virtual, como usar o PyEnv para escolher dentro da sua pasta qual a versão do Python que você vai usar. Né? Agora, por exemplo, está ativado o meu ambiente virtual e eu vou ver qual é a versão, escrevendo Python version. Ó, 3.10.6, que foi exatamente a versão do PyEnv que eu escolhi para essa pasta. Tá bom? Então vamos dar um clear e vamos começar aqui com o nosso tutorial. Deixa eu botar ele aqui e trazer o tutorial. Aqui, ó. Então ele está dizendo que nesse tutorial a gente vai aprender a usar parâmetros de caminho aqui para ter uma URL única, um caminho de URL único por item, né? Vamos receber dados em JSON usando o Pydantic. Vamos usar as melhores práticas em API, incluindo validação, serialização, documentação, enfim. Vamos lá. Aqui ele está dizendo o que é o Fast API. Né? Ele está dizendo que é um web framework moderno de alta performance para construir APIs com Python. Então ele está dizendo aqui quais são as funcionalidades-chave aqui, né, do Fast API. É rápido para rodar, tem alta performance,
é paralelo com Node.js, com Go, é rápido para escrever o código, né? Então aumenta aí a produtividade do programador, tem um número reduzido de bugs, é intuitivo, é bem para frente, é bem descomplicado para usar e para aprender, ele é curto, né? Então minimiza o código dúplice, né? Duplicado, é robusto, quer dizer, está pronto para você colocar em produção. E é isso. Basicamente ele está fazendo a propaganda aqui do framework que é dele, né? Então vamos lá, vamos começar instalando o Fast API. Então a primeira coisa que ele diz aqui, ó, instalar o Fast API e o UVcorn usando o pip. Tá? Então vamos copiar simplesmente aqui, ó, esse cara aqui, pip install, né? E vamos botar ele aqui, ó, pip install Fast API e o UVcorn, que é o servidor, né? No matches found. Vamos tirar esse standard aqui, ó. Vamos voltar com o pip e vamos tirar esse standard aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Tá instalando, não sei porque que ele botou esse cara aqui. Enfim. Tá tudo instalado aqui, a gente precisa, vamos limpar. Vamos criar um MainPy, né? Vamos botar assim, ó, touch, botar um arquivo chamado MainPy, que é o nome que ele está dando aqui também, tá vendo? Ó? Esse é o nome do arquivo que ele está pedindo para você criar e colocar isso aqui. Então vamos lá. Touch MainPy. E agora vamos abrir tudo isso aqui no VS Code. Vou botar esse cara para cá. Ó. Primeiro vamos abrir aqui, aliás, né? Vamos lá. Code, traço. Uma opção também, ó, é simplesmente arrastar essa pasta aqui para o ícone do VS Code. Quer ver? Ó? Vou arrastar aqui. Ó, tá aqui o ícone. Pronto, tá aqui. E agora a gente pode usar o terminal do próprio VS Code. Deixa eu desativar esse cara aqui, ó. Deactivate. Pronto, vou fechar isso aqui. Vamos colocar você aqui pro lado. E aqui, MainPy, vamos copiar esse código aqui, ó, que ele está sugerindo que a gente use. Ó, copie o código acima num arquivo chamado MainPy. E pronto, você já tem uma API totalmente funcional, com as melhores práticas, como documentação automática e serialização incluída aqui. Ele está dizendo que a gente vai aprender mais aí nos próximos passos do tutorial. Vamos primeiro copiar isso aqui. Ctrl C, vem para cá, Ctrl V, salvei. E agora vamos lá, ó. Esse código define a sua aplicação, mas ele não vai ser executado por conta própria, se você chamar através do Python diretamente. Para rodar o código, você precisa de um servidor, né? Um programa de servidor. Nos passos abaixo, nos passos acima, melhor dizendo, você já instalou o UVcorn, que seria esse exatamente, vai ser o teu servidor. Então, vamos rodar esse aplicativo, essa aplicação de API com o UVcorn. Então, ele está dizendo, ó, execute o servidor ao vivo, o live server, né? Usando o UVcorn. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, vamos copiar e vamos abrir aqui o terminal. Vamos dar peraí. Vamos dar um clear aqui e vamos lá. Ó, tá com ambiente virtual aqui, ó, env, tá? Tá rodando aqui. Vamos colocar aqui o UVcorn main app _reload. Então, vamos lá. Cliquei. Ele está dizendo que beleza, que a aplicação, o startup da aplicação está completo. E aqui tem o endereço que a gente vai visitar. Então vamos seguir esse link aqui, ó. Já abriu aqui do lado, está aqui. Hello World. Se você mudar aqui, tirar um O aqui, ó, e salvar, ele começa de novo. E aí você recarrega a página. Ó, e tá sem o O aqui, o Hello World. Ou seja, ele tem o chamado Hot Reload. Tá? Você não precisa ficar fechando e reabrindo. Ele detecta as mudanças aqui, ó, no arquivo MainPy, tá vendo? E ele mesmo desliga o servidor e liga de novo para refletir as mudanças que você fez aqui no código. O que você vai ter que fazer aqui provavelmente é recarregar, né, essa aba aqui do navegador. Então, estamos indo bem. Por enquanto, deu certo.
e ele mandou a gente verificar a resposta aqui, ó. A resposta é essa aqui, né? Isso aqui embaixo é uma extensão do Chrome que eu tenho para visualizar melhor o JSON, né? Quando é aberto aqui na página. Basicamente, o resultado é esse aqui, tá? É esse JSON aqui, que é que ele está mostrando aqui, ó. Mensagem é isso aqui que a gente retornou quando criou a API. Mensagem Hello World, é isso. Olha que interessante, a gente retornou aqui um dicionário, tá? Isso aqui não é um JSON, isso aqui é um dictionary, né? No Python. Só que olha aqui, ó, o FastAPI é interessante porque diz aqui, ó, a mensagem JSON é o mesmo dicionário que você retornou lá na função na sua aplicação, que é esse cara aqui. O FastAPI faz o papel de serializar esse dicionário Python em um objeto JSON. E ele define o content type apropriado aqui na API. O que é interessante é que você não precisa também documentar a sua API. Já vem automaticamente documentada. Se você botar um /docs aqui, você vai ver isso no browser. Vamos ver aqui, ó. /docs. Aí a documentação da sua API está aí. Claro que a gente só tem uma rota com get aqui, mas ele está dizendo aqui. Ele está ensinando, né? Como é que você acessa, que é simplesmente na raiz, e a resposta, dizendo qual é o tipo, né? O content type aqui, e a resposta uma string, tá? Então, ele está usando aqui esse Swagger UI, mas você tem outras opções. Você pode usar também o Redoc, é uma alternativa, uma documentação alternativa, um outro tipo, né, de UI. Essa aqui é o padrão, né? É o Swagger. Vamos ver o Redoc. Vou botar aqui, ó. Redoc. Ó, já é um outro tipo, com uma outra roupagem, ensinando a mesma coisa. Mas você tem essa opção também que já vem embutida no FastAPI. Ou seja, você não precisa escrever documentação quando você criar a sua API. Super interessante, né? Então agora ele está dizendo para a gente analisar o código, porque até então a gente simplesmente copiou e colou, né? Então o primeiro passo, importar o FastAPI, que é o que a gente fez aqui, né? From FastAPI, import FastAPI. Depois você tem que instanciar o FastAPI, né? Criando nessa variável aqui que ele chamou de app, você pode chamar do que você quiser, mas o ideal é seguir o standard aí do FastAPI, né? Então ele diz, o FastAPI é uma classe Python que te oferece toda a funcionalidade para a sua API. O passo primeiro, então, é importar. O passo segundo é criar a instância aqui, ó, instanciar essa classe que você importou, e ele instanciou aqui salvando nessa variável app. Então aqui está a variável app, que será a instância da sua classe FastAPI. Esse vai ser o seu principal ponto de interação para criar a sua API. Essa variável app é a mesma que você referenciou no comando para rodar o servidor com o UVcorn. Aqui, ó. UVcorn main, deve ser o nome deve ser não, é o nome do arquivo, né, que a gente deu aqui, main.py. /app, que é a classe do FastAPI instanciada. Isso aqui certamente é o hot reload. É para você não precisar ficar fechando o servidor toda vez que faz alguma mudança, ele fica atento para qualquer alteração e ele automaticamente faz isso aqui, ó, detecta as mudanças e recarrega. Aí o tutorial diz assim, ó, antes de continuar para o passo 3, é importante parar um momentinho para se tornar familiar com alguns termos. O primeiro termo que ele menciona é o path. Path, a tradução em português é caminho. Ele se refere à última parte da URL, começando a partir da primeira barra. Então, numa URL como aqui, ó, example.com/items/full, o path, quer dizer, o caminho, vai ser /items/full. Ou seja, é tudo que vem a partir da primeira barra, isolada, né? Incluindo ela. Tá? O caminho é também comumente chamado de endpoint, ou route, que seria rota, né? Endpoint a gente não costuma traduzir. A gente usa endpoint mesmo em português. Route seria rota. Mas o termo path vai ser usado nesse tutorial. Toda vez que ele falar em path, isso seria o endpoint ou a rota, ou simplesmente tudo que vem depois da primeira barra, incluindo ela. Então, quando você está construindo a sua API, o path, quer dizer, o caminho, é o principal caminho pelo qual você vai separar aí os seus recursos. Outro termo importante de saber é operação, que é usada em referência a qualquer método de request HTTP.
Então, são esses métodos aí que você conhece, ou imagino que já esteja minimamente familiarizado com, que é post, get, put, delete, options, head, patch, trace. Tá? Eu nunca usei trace, enfim, acho que nem patch. Então, patch eu já usei. Enfim, com HTTP você pode se comunicar com cada path, cada caminho, usando alguma dessas operações aí, ou mais delas. Né? Conhecendo esses dois termos, você está pronto para continuar para o passo 3. A gente vai para o passo 3 agora. Então, o primeiro passo foi fazer a importação, né, da classe FastAPI a partir da biblioteca FastAPI. O segundo passo foi instanciar essa classe, salvando nessa variável app. O terceiro passo é definir um decorator, um decorador, tá? Que seria o Path Operation Decorator, quer dizer, operação e caminho, decorador que envolve a operação e o caminho, né? Difícil traduzir isso, enfim. Então vamos lá. Aqui, ó, o caminho, ele está dizendo aqui, ó, ele está usando a variável app, só que ele bota exatamente um decorador, né? Um decorator. Então ele coloca um arroba antes, ponto. Aí ele usa esse método get, por quê? Porque foi isso exatamente que a gente fez aqui, né? Mostrando a nossa API, ó. Simplesmente você acessa com a barra, quer dizer, a raiz, e retorna essa mensagem. Tá? Então, a gente está usando o método get, e o path, o caminho, é simplesmente a barra, ou seja, estamos na raiz do site. Então ele diz aqui, ó, o decorador app.get na raiz diz ao FastAPI que a função abaixo tem o papel de administrar aí os requests, né, que vão para a raiz, usando o operador get. Esse é um decorador relacionado à operação e caminho. Né? Se você quer aprender um pouco mais sobre decoradores no Python, decorators, né, ele está oferecendo aqui para você acessar um outro tutorial, que não é o caso agora. E está dizendo que você pode usar post, put, delete, options, head, patch e trace. Tá? Cada um deles aqui vai se ocupar de uma operação e aí depois você vai colocar o caminho. Em cada caso, você vai definir o caminho apropriado para a operação, que vai ficar, enfim, responsável aí por administrar, saber o que vai fazer a partir desses requests. Então você pode usar qualquer operador conforme você desejar. O FastAPI não te obriga a usar um determinado. Quer dizer, você quer fazer você quer inserir alguma coisa na base de dados. Normalmente a gente usa post, mas se você quiser usar alguma outra coisa, não tem problema, tá? Ele está dizendo que a informação que tem aqui é só um guia, não há necessidade. Então ele está dizendo que quando você usa o GraphQL, você normalmente usa todas as operações com post. Tá? Normalmente quando a gente busca alguma coisa na base de dados, a gente usa get. Quando a gente faz alguma inserção, a gente usa post. Quando a gente faz alguma alteração, a gente usa, enfim, pode usar post, pode usar put ou patch, enfim, não me lembro bem. Deletes, claro, para você remover e por aí vai. Tá? E aí depois você define a função. Depois de definir o decorador, você define a função aqui, e essa função, isso já seria o passo 4, né? E essa função vai ser chamada pelo FastAPI toda vez que receber um request para uma específica URL usando o get operation, porque está aqui get, tá? E é uma função assíncrona. Tá? Se você quiser usar como uma função normal, em vez de usar uma função assíncrona, basta você eliminar esse async aqui, ó. E aí vira uma função normal, tá? Por hora a gente vai deixar como está aqui. Se você não sabe a diferença entre as funções normais e as funções assíncronas, ou quando usá-las, aí ele está sugerindo aqui um novo tutorial aqui na documentação do FastAPI. E o passo final é você retornar o que você quer retornar para o usuário. No caso, a gente retornou um dicionário aqui em que a mensagem é Hello World. Você pode retornar um dicionário, uma lista, valores singulares como strings, integers, né, números inteiros e aí por diante. Você pode, inclusive, retornar modelos Pydantic. Você vai entender mais tarde aqui. Você vai entender mais sobre eles logo mais. Tem muito mais objetos e modelos que podem ser automaticamente convertidos para JSON, enfim. E é provável que sejam todos suportados aí pelo framework. Tá?
Então, ó, se você quiser começar a brincar, fazer algum teste aqui, você pode, por exemplo, copiar isso aqui, ó. Vem aqui embaixo e cria uma nova rota. Você pode chamar essa rota de users. E aí você pode definir aqui users route. Você pode chamar essa função aqui de users route. E aqui você bota hello user. Salva. Beleza. Vem aqui, ó, e recarrega a sua documentação e ele vai ter aqui a nova rota, tá? Funcionando. Aliás, se você quiser testar a nova rota, você pode botar barra, ó, users, e ele vai botar hello user, exatamente como você fez aqui, certo? Então você pode começar a brincar aqui com o que você aprendeu até agora, né? Mas a gente agora vai tentar usar variáveis aqui na nossa rota e depois capturar essa variável e usar aqui de alguma maneira na sua função. É o que ele vai te ensinar a fazer agora. Porque normalmente quando você tem uma API, né, você vai colocar na rota algum elemento indicativo do valor que você quer retornar da base de dados, né? Então ele vai te ensinar aqui a trabalhar com parâmetros de caminho aqui, ó. Path parameters, né? Então você vai buscar um item da sua base de dados, por exemplo, através do ID, né, do identificador desse item. Então vamos ver como é que a gente faz isso a partir de agora. Bom, ele está dizendo aqui, ó, você pode declarar parâmetros de caminho, né, path parameters, ou variáveis, usando a mesma sintaxe que o Python usa em strings formatadas, né? Que isso aqui é aquela que a gente costuma fazer aqui, ó, né? Você bota aqui, por exemplo, um F, né? Aí você coloca aqui, ó, aqui uma string hello, e aí você bota aqui user, sendo que user é uma variável, né? Você vai definir a variável antes aqui, por exemplo, user igual a Mauro. Aí você bota hello user e você está formatando essa string, né? E aqui com esse F antes aqui, e entre essas chaves aqui, o Python vai fazer essa interpolação aqui, vai pegar o valor da variável e vai jogar aqui e você vai ter um hello Mauro aqui, né? Então essa sintaxe aqui de você usar a variável entre chaves é a que ele está sugerindo, não, ele está dizendo que o Fast API usa, tá? Mesma sintaxe aqui. Então seria assim, ó. A gente pode usar, vamos pegar esse cara aqui, ó, e botar no lugar do nosso users, para a gente seguir certinho como ele está fazendo. Então vamos lá. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou criando uma rota, né, um caminho, barra items, né? Se fosse em português seria N em vez de M aqui. Items, barra, e aqui o identificador do item. E aí embaixo eu estou usando esse identificador da rota aqui como parâmetro da minha função. E aqui simplesmente eu estou retornando, né, o item, mas provavelmente numa API você vai na base de dados buscar o item com aquele identificador e vai, enfim, trazer todas as colunas daquela linha lá da base de dados, né? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos salvar isso e vamos botar aqui, ó, em vez de users, vamos botar assim, items, e aí vamos botar assim, Mauro. Ó, tá aqui o identificador do item, Mauro. Na verdade, a gente teria um número aqui, né? Então, item seria o número 2, 3, 4, 5. Né? Aí ele está retornando aqui, ó, esse identificador, porque ele foi lá na URL buscar, jogou como parâmetro da função. Como a gente não está só fazendo uma prova de conceito, a gente não tem uma base de dados, a gente está simplesmente retornando o identificador. Mas o que a gente faria em condições normais aqui seria buscar numa base de dados o item com esse identificador 2, 3, 4, 5 e retornar aí todos os elementos aí daquela linha da base de dados para o usuário. Tá? Então é exatamente o que ele está dizendo aqui, ó, o valor do parâmetro de caminho item ID vai ser passado para a sua função como um argumento, né? Item ID, está aqui. É o que ele fez aqui. E aí ele está sugerindo que você use full, a gente usou Mauro, e a resposta foi aqui, certinho. Tá? Full, e isso vem inclusive documentado, se você botar aqui, ó, docs, ó, tá aqui a rota inicial, né, que é a rota da raiz, e essa aqui, ó, dizendo que você tem um elemento necessário na sua URL, que é o identificador de ID,
e aqui o que ele vai devolver. Beleza, vamos continuar aqui. Ó, parâmetros de caminho com tipos, com types. Vamos tipar aqui a nossa API. Ó, você pode declarar o tipo do parâmetro de caminho na função usando o Standard Python Type Hints, quer dizer, indicando como você faz no Python quando você quer tipar aí a sua variável. Então você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai dizer que o item ID é um integer, é um número inteiro. Então você vai fazer aqui, ó, item ID, dois pontos, int, indicando que você espera receber aqui um número inteiro, tá? Nesse caso, você declarou o item ID para ser um número inteiro. Declarando o tipo do parâmetro de caminho, você vai ter um suporte no seu editor, dentro da sua função, com checagem de erro, completar o seu código, etc. Então, vamos ver aqui, ó, conversão de data, aliás. Se você rodar o exemplo acima e navegar para o seu browser e colocar como item ID o 3, você vai ser a seguinte resposta. Ó. Note que o valor da sua função recebido que vai retornar é 3, que é um número inteiro, e não é uma string 3, né? Porque o Fast API te dá um parsing do request automaticamente, ou seja, ele faz a conversão para você com base naquilo que você solicitou aqui. Você não precisa exigir que chegar aqui e fazer a conversão, porque automaticamente ele vai fazer para você. Vamos ver aqui, ó, vamos salvar e vamos ver aqui, ó. Voltando aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Não é mais uma string. Se a gente tirar esse int aqui, ó, salvei, ó, você vai ver que é uma string, tá vendo? Entre aspas aqui. Mas se a gente passa a exigir aqui na função, tipando esse parâmetro como integer, você vai ver que ele faz uma conversão automática. Veja que eu nem mudei aqui o que retorna. Ele pegou simplesmente isso aqui, que era uma string mesmo, e converteu para número inteiro. Vamos ver o que acontece se a gente botar alguma coisa que não seja número. Vamos botar Mauro de novo. Ó, olha lá. O Fast API já te dá o tratamento do erro. Ó. Ele vem aqui dizendo, ó, a mensagem, o valor não é um número inteiro válido. Tá? Então você não precisa se preocupar com isso, porque ao tipar aqui o seu parâmetro, automaticamente você ganha esse tratamento de erro aqui. Super interessante isso, né? Que é a validação de dados aqui, ó. E na verdade eu já me adiantei, era exatamente o que ele ia ensinar a gente a fazer. Ele está dizendo para você voltar e usar o full e você vai ver a resposta aqui. Tá? Então, como o full não dá para ser convertido em número inteiro, ele vai te dar essa mensagem de erro aqui. Então, o Fast API está te dando tanto o data parsing, quer dizer, a análise dos dados, quanto a validação dos dados. Tá? Simplesmente tipando aqui, simplesmente indicando que você espera um número inteiro. Então, isso torna o programador muito mais produtivo, ele não precisa ficar se preocupando com essas coisas básicas que normalmente quando a gente cria uma API a gente tem que se preocupar, né? E olha que legal, ele diz que o mesmo erro apareceria se você desse um número decimal, aqui um float, em vez de um número inteiro. Né? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Em vez de Mauro, vamos botar 10.1. Olha lá, está dizendo a mesma coisa, porque embora seja um número, não é um número inteiro, é um número decimal, é um float, e a gente exigiu o número inteiro aqui quando criou a função aqui. Ó. A gente indicou o tipo de variável que a gente precisa aqui na nossa API. Uma última coisa sobre o erro é que ele diz aqui, ó, que o erro indica claramente o ponto exato onde a validação não passou. Aqui, por exemplo, ele está dizendo, ó, foi no caminho exatamente onde deveria ter um item ID, né? E dizendo por quê, porque não é um número inteiro. Né? Então é muito legal isso quando você está desenvolvendo a sua API e debugando o código, né? Que interage com ela, porque você tem essa indicação exata de onde foi o erro, onde que você errou quando fez a requisição. Então isso é super bom, super legal. Seguindo aqui, a documentação. Ele está dizendo coisa que a gente já viu, né? Quando você abre o seu navegador em docs/docs, você vai ver a automática e interativa documentação da sua API, inclusive indicando aqui, ó, quais são os parâmetros que você tem que adotar.
na sua requisição. Mesma coisa com o Redoc, se você quiser, em vez de Swagger, usar essa opção aqui também. Então vamos ver agora manuseio de dados, né, com Pydantic. Bom, aqui o tutorial te explica que toda validação de dados é feita por debaixo do capô aqui com o Pydantic. Então, segundo ele aqui, ó, você tem todos os benefícios do Pydantic e sabe que está em boas mãos. Você pode usar declarações de tipo diversas, como string, né, float, bool, que seriam booleanas, enfim. E muitos outros tipos de dados complexos. Então vamos lá. Order matters significa dizer que a ordem é significativa, é importante. Put fixed paths first, quer dizer, primeiro coloque os caminhos fixos. Tá? Então ele está dizendo aqui, ó, quando você criar operações de caminho aqui, ó, você pode encontrar situações em que você tem um caminho fixo, como por exemplo users/me. Então vamos dizer que isso é para trazer dados do usuário que está logado, né? O usuário corrente, o atual usuário, né? Você pode também ter o caminho users/ e aí o user ID, para buscar dados de um usuário específico a partir de uma identificação de usuário, né? De um user ID. Como as operações de caminho são avaliadas, né, interpretadas na ordem que elas estão, você precisa ter certeza que o caminho para users/me é declarado antes do caminho para users/user ID. Porque olha só que interessante aqui, ó. Primeiro você tem users/me, que seria informações do usuário que está logado, tá? Então você tem uma função. Depois você tem users/ e o identificador do usuário. Ora, se você colocar isso aqui abaixo, se isso aqui tivesse abaixo disso aqui, né? De novo, se essa função aqui, com esse decorador, tivesse abaixo disso, o que ia acontecer? O intérprete do Python ia achar que o me era um identificador de usuário. Então, é importante você definir a ordem corretamente. Primeiro você coloca, ele está dizendo aqui, ó, primeiro você coloca os caminhos que são fixos, que independem, em que não há variação, melhor dizendo, desse final aqui. Não é uma variável que vai ser usada pela função. Então, se tiver users/me, o intérprete do Python vem aqui, opa, ele está querendo a indicação do usuário que está logado no momento. Então, vou rodar essa função aqui que vai dar isso. Por outro lado, se não for me, for alguma outra coisa, opa, isso aqui deve ser um user ID e eu vou buscar informações desse identificador de usuário e devolver isso. Tá? É isso que ele está explicando. De outra maneira, o caminho para users user ID seria também usado quando alguém fizesse a requisição para users/me, pensando que o parâmetro recebido para user ID era o valor me, e não é. Então, cuidado. Sempre que você tiver uma rota fixa, um caminho fixo, você usa ele na frente. Por quê? Porque até aqui é tudo igual. Ó. Users, e aqui também é users. Tá? Então, primeiro o me. Se for me, ele vai rodar essa função. Se não for, ele vai entender que é um identificador de usuário e vai rodar essa outra aqui. Você tem que prestar muita atenção na ordem que você vai definir aí as suas rotas. Vamos lá. Request body. Recebendo dados JSON. Quando você precisa enviar dados para um cliente da sua API, você envia como um corpo, né, de request, de requisição. Para enviar dados, você deve usar POST, que é a abordagem mais comum, mas pode usar também PUT, DELETE ou PATCH. Se você enviar o corpo com um request GET, você vai ter um caminho, você vai ter um comportamento indefinido aí nas suas especificações, na sua documentação, né? Ainda assim, você pode usar o GET request na Fast API, a não ser que seja para um caso complexo ou usos extremos, né? É desencorajado. E a documentação interativa do Swagger não vai mostrar a documentação para o corpo quando você estiver usando o GET. Esse GET basicamente é para você fazer alguma consulta e o que interessa é o que está na URL, né? Para declarar um corpo no seu request, que você vai enviar dados, né? Você vai usar modelos Pydantic, com todo o seu poder e seus benefícios. Você vai aprender mais agora. Então vamos lá. E como usar Pydantic para declarar JSON Data Models, Data Shapes, na verdade, modos, né, formas de dados.
Primeiro você precisa importar o base model do Pydantic e usar para criar subclasses definindo o seu esquema ou suas formas de dados, aquilo que você quer receber. Depois você declara o seu modelo de dados como uma classe, né, que herda da base model usando tipos comuns do Python, né, standard, para todos os atributos. Então vamos entender melhor aqui o que ele está fazendo. Então vamos copiar e colar isso aqui, ó. Depois a gente vai entender melhor, espero, né? Tirar daqui e vamos lá. Salvei. Bom, aqui a gente está importando de typing, a gente está importando optional, a importação do FastAPI, a importação do base model do Pydantic e aqui uma classe. Então nessa classe aqui, ó, essa classe item, né, que a gente está, como ele está dizendo aqui, ó, herdando aqui do base model, a gente está definindo aqui atributos de um item, né? Seria o nome, name, que é uma string, description, que é uma descrição, e a gente usa aqui esse termo optional, e indica que é uma string, quer dizer, não há necessidade de você ter essa descrição, e o padrão seria none. Preço, price, que seria um número decimal, um float, e text também opcional, e aqui a gente diz que é opcional. Entre essas chaves aqui, esse colchete, né, a gente fala que é um float, que é um número decimal, e o padrão é none. E aqui vem a função post, que a gente vai criar um item, tá? Vamos para essa rota aqui, esse caminho, items. E aí a gente está criando esse item, dizendo que o item é isso aqui que a gente criou, ó, essa classe, e retornando o item para o usuário saber que foi criado, né? Então, quando um atributo do modelo tem um valor padrão, ele não é necessário. Do contrário, ele é necessário. Quer dizer, aqui, ó, name é necessário, porque ele não tem um valor padrão. Tá? Já o description tem o padrão none e price é padrão, price é necessário, porque não tem padrão, e tax, que seria o imposto, não é necessário, porque tem o padrão aqui. Tá? Então, para fazer um atributo opcional, você usa none, que é o que ele usou aqui. Então ele está dizendo, por exemplo, o modelo acima declara um objeto JSON, né, ou um dicionário Python, como esse aqui. Ó. Aí o name seria full, que é uma string, descrição é uma descrição opcional, e o preço e o imposto são valores decimais aqui, floats. Né? Nesse caso, como a descrição e o imposto, né, description e tax, são opcionais, porque eles têm um valor padrão de none, o objeto JSON seria válido se fosse apenas name e price, porque nesse caso descrição e tax seriam none, né? Ou seja, valores pré-definidos. Um objeto JSON, então, que omite os valores padrões, também é válido. Então ele está dizendo aqui, ó, agora adicione o novo modelo Pydantic para a sua operação como um parâmetro. Você declara da mesma maneira que você declara parâmetros de caminho. Então, ó, criou aqui essa classe, né, herdando de base model aqui, indicando as características do item dele. E aí ele vem aqui, ó, items, e ele define, isso aqui vem no bar, ele não está aqui porque isso vem no corpo da requisição, não está na URL. Né? Quando o cliente for consumir a API, ele vai enviar no corpo da requisição um JSON com esses valores aqui. Quer dizer, ele vai mandar um JSON assim, que seria um JSON válido ou assim, tendo em vista que description e text têm valores padrões e não precisam ser enviados. E com essa declaração de tipo, o FastAPI vai ler o corpo do request como um JSON, vai fazer a conversão de dados, se for necessário. Se você enviar, por exemplo, uma string e puder ser convertida em integer e for exigido um integer, ele vai fazer essa modificação, né? Ele vai validar os dados e vai devolver um erro claro, né, se tiver alguma invalidade nos dados. E vai te entregar os dados recebidos no parâmetro item. Né? Como você declarou que é do tipo item, você vai também ter o suporte do editor, enfim, com o código sendo completado automaticamente, quer dizer, indicações de como completar o seu código, né? Checagens de tipo e tudo. E vai gerar um esquema JSON,
definições, né, para o seu modelo, que você pode usar em qualquer lugar que faça sentido para o seu projeto, né? Então, usando essas dicas de tipo, né, com o seu PyDent, o Fast API vai te ajudar a construir APIs que tem todas as melhores práticas de padrão, né, de fábrica, vamos dizer assim, com pouco esforço. E aqui ele está dizendo, ó, a documentação automática aqui com PyDent. Vamos ver como é que ficou a documentação automática aqui, ó. Vou salvar isso aqui. Aí a gente vem aqui, ó, e bota docs, ó. E aí aqui você vai ter, ó, item. Você vai ter aqui a descrição, preço, né, título, enfim. Aqui como é que é feita a validação, como é que é o erro. Enfim, está tudo explicado aqui na documentação automaticamente, simplesmente pelo fato de você ter usado o PyDent aqui. Então ele está dizendo aqui que a documentação é automática e o editor aqui de código, né, vai te dar suporte aí a partir com autocompleção, vai te dar suporte, enfim. Basicamente é isso. Finalmente aqui ele está te ensinando a, dentro da função, acessar todos os atributos do modelo diretamente. Então aqui, ó, você pode transformar isso num dicionário. Esse objeto que você recebeu aqui na requisição, você vai transformar num dicionário. E aí você vai acessar os itens, né? Acessar, vamos dizer, os atributos do seu dicionário com essa notação clássica aqui, né? Como você normalmente costuma fazer. Certo? Então, o parâmetro item é declarado como uma instância da classe item, né? Que está aqui. E o Fast API vai ter certeza de que você recebeu exatamente na sua função aquilo que você exigiu aqui. Do contrário, ele vai gerar um erro aí para o usuário. Tá? Olha, ele está dizendo aqui ó, que você pode aprender mais sobre o Fast API, você pode aprender a usar parâmetros de query, dependency injection, né? Para usar lógicas para permissões, sessões de base de dados, questões relacionadas à segurança. Tá? Mas no primeiro momento a ideia era só a gente mostrar aí o básico do uso do Fast API aí no Python. Acho que deu para a gente ter uma boa ideia e dá para a gente avançar agora a partir desse tutorial para entender por conta própria como botar o Fast API em produção, entender como fazer deploy também, enfim, tudo isso na própria documentação do Fast API. A ideia aqui era só dar uma introdução para quem não conhece ainda o Fast API. Espero que tenha ajudado e eu vou deixar o link aí desse tutorial feito pelo próprio autor do Fast API. Vou deixar o link na descrição. Qualquer coisa comenta aí. Se você gostar, a gente avança aí para estudar mais o Fast API. Valeu, até a próxima.